Olá, tudo bom? Bom dia. Hoje, 1º de janeiro de 2021. Há algum tempo que eu não gravo vídeo e eu queria compartilhar algo, que eu creio que vai ser um norte para mim nesse ano e espero que seja para a vida de vocês. Estava meditando em João, no livro de João, no capítulo 3, e lá relata a história de Nicodemos, quando Nicodemos vai até Jesus e Jesus começa a falar com ele, explicar para ele a necessidade do homem nascer, na verdade morrer e nascer do Espírito. E Jesus faz algumas considerações, e ele fala sobre essa necessidade do homem ter que nascer novamente, morrer e nascer, e fala de ser guiado pelo Espírito. No livro de João, no capítulo 3, também fala que o homem, ele que é nascido da carne, ele é carne, o homem só pode gerar carne. Mas o que é nascido do Espírito, ele gera o Espírito. Isso na tradução NVT, eu achei interessante essa tradução e comecei a meditar nessa palavra. E nessa meditação, eu comecei a pegar alguns pontos. O primeiro ponto é, Nicodemos é um mestre, era um mestre. E ele não conseguia entender o que era isso. Ele não conseguia entender. Então, assim, partindo do princípio que o cidadão lá é um mestre, não era qualquer pessoa. Ele tinha conhecimento, ele ensinava a outras pessoas. Ele era letrado, ele tinha o conhecimento pleno da palavra, tinha o conhecimento pleno da lei, mas não sabia o que era viver na liberdade. Então, a gente vê um ponto que é a vida de liberdade com Jesus. E hoje, o que me chama muita atenção é exatamente isso. É que hoje nós temos muitos mestres, ou somos muitos mestres. E dentro do que nós somos, do que nós aprendemos, do que reproduzimos, são pessoas como nós, escravizadas, presas. Então, não conseguimos gerar o espírito em outros, mas geramos as determinações, os dogmas, geramos aquilo que tem que ser feito, mas não que o espírito tem que produzir na pessoa. Por quê? Porque só quem é nascido do espírito é que gera espírito. Quem é nascido da carne só pode gerar doutrina. Quem é nascido da carne só pode gerar esse ato religioso. Então, isso que eu falo é muito perigoso, porque primeiramente eu posso ser denigrido por muitos, mas ultimamente eu não tenho me preocupado muito com isso. Não tenho me preocupado com isso. E o que eu incentivo, na verdade, aos irmãos é nascer do Espírito. É morrer e nascer do Espírito. Nesse mesmo texto de João, fala que o Espírito é como o vento, que não sabe de onde vem nem para onde vai. O Espírito, ele não pode ser preso. Teve uma pessoa, que em um de seus discursos, que foi a antiga presidente, que cogitou uma ideia, claro que é apenas uma ideia, que ela disse, não podemos prender o vento, se um dia conseguíssemos armazenar o vento, aí sim. E ela falava isso no contexto de gerar uma energia limpa e pura, que era a energia eólica, mas não existe prender o vento, armazenar o vento. A gente sente, mas a gente não sabe de onde vem e nem para onde vai. Então, que esse ano possamos diariamente nascer do Espírito. E eu falo diariamente porque lembro de uma parábola de Jesus que somos como uma semente que ela desabrocha e é uma planta que cresce e no final do dia ela morre. Então, se nascemos em um dia e morremos no mesmo dia, precisamos no dia seguinte nascer novamente e que ao nascer, que venhamos nascer do Espírito. Então, que diariamente venhamos experimentar nascer do Espírito, nascer com essa liberdade, nascer nessa liberdade, porque para a liberdade que Cristo nos libertou. E que não voltemos
às amarras da religião, que não voltemos às amarras dos dogmas, às amarras das prisões, sabe, que nos deixa presos a nós mesmos, presos a um quadrado, presos a um lugar onde não conseguimos mais escapar. Né? A gente já viu vários experimentos de passarinhos que estão presos e quando você abre a gaiola ele não consegue fugir, porque ele está preso, preso naquela realidade, preso naquela religião, preso. Mas só existe uma pessoa que pode nos libertar. E na verdade ele já nos deu a liberdade. Mas que vamos tomar posse. Se você não consegue se libertar, ore. Diga para o Senhor: Jesus, me ajuda a ser livre. Me ajuda. Irmão, perseguição você vai ter. Você vai ser perseguido. Mas viver uma vida de liberdade no Espírito não tem comparação. E você vai ter uma vida de liberdade plena, onde você vai ter liberdade de falar com qualquer ser, onde você vai preferir estar com os do mundo do que com os da igreja, sabe? Mas não fazendo a obra daqueles que estão no mundo, mas fazendo o que Jesus fazia, junto aos publicanos, junto às prostitutas, junto àqueles que eram a escória daquela época. Então que voltemos a buscar a escória da nossa época, porque para isso Jesus nos libertou. E se as pessoas nos virem, né, diante de pessoas assim e denigrir a nossa imagem, que seja, denigrir a imagem de Jesus, que dirás a nossa, né? Então, querido, que seja para a liberdade. Liberte-se em nome de Jesus.